aula entendendo o funcionamento do Energy Plus. Nessa aula eu vou te dar uma base de como surgiu esse software, como é o funcionamento do Energy Plus e quais as etapas para a simulação computacional. Então, como surgiram os softwares de simulação computacional? Então, na década de 70, houve a crise do petróleo. E o que aconteceu? Em alguns países, como os Estados Unidos e a Europa, eles tinham a maior parte da matriz energética utilizando petróleo. E o que significa isso? A maior parte da produção de energia desses países dependiam do petróleo. Um exemplo desse tipo de fonte são as termoelétricas. Elas fazem a queima de combustíveis que são derivados dessa matéria-prima, que é o petróleo. E essa produção de energia ela é muito poluente por causa da queima. E fazendo um adendo grande aqui, puxando agora para o Brasil, no Brasil a nossa maior matriz energética são com os das hidrelétricas. E elas são consideradas uma fonte de energia renovável, certo? Mas em épocas de pico e em épocas também de seca, quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos, então a gente tem o uso das termoelétricas para suprir essa demanda de energia. Essa energia vinda do petróleo, ela é uma energia que não é renovável, é uma energia poluente. Então a gente está trazendo prejuízos para o nosso próprio país utilizando as termoelétricas. Então os primeiros softwares de simulação eles foram criados a partir ali da década de 70, após essa crise do petróleo, que alguns países foram em busca de fontes de energia mais renováveis e também financiaram diversas pesquisas e iniciativas que promoviam edificações mais eficientes e dando atenção especial à eficiência energética em edificações. E no final da década de 70, início da década de 80, nós tivemos os primeiros softwares de simulação que eles eram focados mais no dimensionamento de ar-condicionado, que temos ali o BLAST e o DOE 2. E aí surgiu uma demanda do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE. Então, a partir da década de 90, com a popularização do Windows, o Departamento de Energia dos Estados Unidos ele começou a desenvolver uma nova ferramenta de simulação, que é o Energy Plus. E essa ferramenta, ela tem a base das capacidades e das características do BLAST e do DOE 2. Então, esse daqui ele é um infográfico de como funciona a ferramenta Energy Plus. Então, aqui na direita é tudo feito numa interface terceirizada. E aqui na esquerda é quando a gente vai partir para o gerenciamento do Energy Plus em si, da configuração dentro da ferramenta Energy Plus. Então, a gente começa sempre por uma interface terceirizada, então uma interface externa. A gente vai começar com a modelagem no software SketchUp. Então, a gente começa com a modelagem. E com essa modelagem, ela vai nos dar um arquivo que vai nos dar já a descrição da nossa edificação. E com a nossa descrição, nós iremos partir aqui para a esquerda com os dados de entrada. Então esse arquivo ele já vai estar pronto com os dados de entrada já no formato que o Energy Plus reconhece, que é o formato IDF, certo? Aí a gente vai entrar no software Energy Plus. Então, quando a gente entrar no software Energy Plus, nós temos o gerenciador de simulação. Dentro desse gerenciador, nós temos dois módulos, que seria o módulo que faz a simulação de balanço de calor e de massa e também o módulo que faz a simulação dos sistemas da construção, sistemas de ar-condicionado, algum sistema elétrico. E essas simulações aqui, elas ocorrem simultaneamente. E com isso, nós vamos pedir dados de saída, e esses dados de saída, eles vão nos dar em um determinado formato, e esse determinado formato que a gente vai pedir, esses nossos dados de saída da nossa simulação, nós vamos colher nossos resultados. E aí a gente vai estar numa interface terceirizada, que no caso, a gente vai analisar os nossos resultados pelo Excel. E aqui vocês percebem que é um ciclo. Então, a gente começa modelando, essa modelagem ela nos dá a descrição, e nos dá o nosso arquivo de entrada. Nós entramos no Energy Plus, o Energy Plus nos dá os dados de saída, nós começamos a analisar os resultados e vamos para o Excel analisar os resultados. E aí a gente continua esse ciclo até a gente ter o desempenho adequado para essa edificação. Então a gente vai sempre melhorando a nossa edificação até a gente ter um desempenho adequado. Então agora eu vou falar cada uma das partezinhas desse infográfico. Então começamos com os dados de entrada. Então, o dado de entrada é feito num formato bem simplesinho, que o SketchUp já nos dá. É um arquivo de texto, certo? Que depois eu vou mostrar para vocês. Depois a gente entra no Energy Plus, a gente entra no gerenciador,
de simulação que vai controlar todo o processo de simulação. E dentro desse processo de simulação tem os dois módulos que eu falei para vocês. O módulo de simulação de balanço de calor e massa, que vai fazer simulações térmicas, e o módulo de sistemas de construção, que vai fazer as partes do ar-condicionado e demais sistemas da edificação. Então, entrando aqui especificamente na simulação de balanço de calor e massa, onde a gente tem vários módulozinhos pequenininhos. Então, o Energy Plus vai fazer simulação de ventilação, vai fazer simulação de esquadrias, de iluminação, também é considerado a temperatura do solo, é considerado a distribuição de luz do céu e também o transporte de umidade e calor simultâneo dessa edificação. E com isso, a gente entra na simulação dos sistemas da edificação. Então, os sistemas seriam os ar-condicionados. Então, a gente tem ar-condicionado de janela, temos splits, radiadores, painéis de aquecimento do piso e também temos outros sistemas elétricos, como módulos fotovoltaicos, solares térmicos, iluminação e outras cargas térmicas. Então, esses dois módulos aqui, eles funcionam juntos dentro do Energy Plus. E depois partimos para os dados de saída. O Energy Plus ele nos dá alguns dados de saída em alguns formatos especificados, que esses são formatos bem simples e geralmente também são feitos em texto, esses dados de saída. E a gente também configura o clima. Quando a gente vai dar esses dados de saída, a gente coloca um arquivo climático com dados meteorológicos de um clima específico, de uma cidade existente com o seu clima específico. Aí, depois a gente vai para os resultados e vamos analisar nossos resultados no Excel. Então, como é que funciona, resuminho aqui? Temos a modelagem na interface terceirizada. Essa modelagem nos dá a descrição da edificação. Então, nós vamos para o arquivo de entrada, que foi feito da nossa modelagem. Nós entramos no gerenciador de simulação, onde temos simulação com balanço de calor e de massa e a simulação dos sistemas de construção. Depois nós temos os nossos dados de saída. E esse ciclo pode continuar, caso a gente queira melhorar nossa edificação, até a gente chegar num determinado nível de desempenho que a gente quer. Então agora vamos para as etapas da simulação. Então temos 3 etapas que a gente precisa seguir. Então primeiro a gente vai fazer a modelagem da edificação. Depois a gente vai configurar dentro do Energy Plus, no IDF Editor, e depois a gente vai partir para a análise dos resultados. Então, voltando para aquele infográfico, para vocês entenderem agora as etapas aqui nesse infográfico. Então, primeiro, numa interface terceirizada, a gente vai fazer a modelagem da edificação, certo? E essa modelagem ela vai nos dar a descrição. Então, aqui temos o número 1, que seria a modelagem da edificação. Depois, nós vamos partir para a configuração do nosso modelo no IDF Editor, que é a interface do Energy Plus. A gente vai configurar todo o nosso modelo. E depois, número 3, a gente vai partir para os resultados e a gente vai usar uma interface terceirizada, que seria, no caso, o Excel, para analisar nossos resultados. Então, a gente chega no número 3. Então, essas são essas 3 etapas. Primeira, a modelagem da edificação. Segunda, a configuração no IDF Editor. E a terceira, a análise dos resultados. Então, vamos falar cada uma das 3 etapas aqui nos slides. Então, primeiro, a modelagem da edificação. Então, a gente vai usar o SketchUp com um plugin, que é o plugin Euclid, para a modelagem dessa edificação. Eu vou abrir aqui o Sketch para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o SketchUp, eu já abri aqui um modelo. O plugin Euclid, ele nos traz essa barrinha aqui de cima, ó, quando a gente baixa ele, e é aqui que a gente vai utilizar o nosso plugin. Então, a gente cria a edificação a partir de zonas. São nossas zonas térmicas, são todas separadinhas aqui, ó. É uma zona para cada ambiente, que são nossas zonas térmicas. Então, a gente tem a zona aqui, ó, zona do jantar, temos a zona da sala, então cada um tá numa zona. Temos as cores, amarelo são as paredes, roxinhos são os elementos de sombreamento, aqui azul com transparência são os vidros, temos vermelhos o telhado e cinza o piso. Eu vou mostrar para vocês exatamente como se faz a modelagem nas próximas aulas. Então, daqui é a primeira etapa. Certo, então já temos a primeira, que é a modelagem da edificação. Então, vamos para a segunda etapa, que seria a configuração no Energy Plus. Então, a gente configura no IDF Editor, que é a interface do Energy Plus, que a gente vai configurar o nosso arquivo. Então, vamos lá para o IDF. Esse aqui é o IDF Editor. Então, ele parece uma interface um pouquinho antiga, ela tem cara um pouquinho de Windows XP.
Mas basicamente temos os objetos aqui e a gente vai configurando um a um. Por exemplo, versão já tá configurada. Temos o Simulation Control, que a gente vai configurar algumas coisas relacionadas a se a gente vai ter condicionamento de ar ou não vai ter. Algumas questões relacionadas aqui ao building, a nossa edificação, se ela está dentro de uma cidade, se está perto de rios, lagos ou se é mais urbano. A gente vai configurar cada um desses itens aqui, cada um desses objetos a gente vai configurar campos por campos. Por exemplo, esse aqui é o Time Steps, é quantas simulações a gente vai fazer. Temos também o Site Location, que aqui no caso está configurado para Pelotas, Rio Grande do Sul. Certo? Então a gente vai configurar item por item. Temos temperatura do solo, temos também as agendas, que é onde a gente vai configurar a ventilação natural, a ocupação, em que horas vai estar ocupada a sala, por exemplo, ou que horas vai estar ocupado o dormitório, que horas está ocupado o banheiro. Temos os materials, que a gente tem cada material da edificação, as propriedades térmicas de cada material. Então a gente tem espessura, temos condutividade térmica, temos densidade, calor específico, absortância térmica, absortância solar, absortância visível. A gente vai configurar de cada material. Temos também configuração dos materiais de vidros, que a gente vai configurar cada quesito do vidro. Temos aqui o construction, que a gente vai configurar as camadas, por exemplo aqui ó, do telhado, temos uma telha de fibrocimento, temos uma câmara de ar do forro e depois temos uma laje de concreto. Então a gente vai configurar cada um dos elementos da construção. Temos também a zona, que a gente configura a nossa zona. Enfim, a gente vai configurar tudo aqui no IDF Editor. Esse aqui é a carinha do IDF Editor, que depois vou mostrar exatamente como a gente configura cada um desses campos. Então, indo para o terceiro, que é a análise dos resultados. Depois de configurar todo o nosso modelo lá no IDF Editor, a gente vai ir para os resultados. E tem algumas formas de ver esses resultados. Temos o HTML, que é um arquivo que o Energy Plus nos dá depois que a gente roda a nossa simulação. Vou abrir ele aqui. Esse daqui é o nosso HTML, que ele tem algumas informaçõezinhas básicas. Então aqui a gente já consegue ver aqui End Uses, a gente consegue ver aqui ó, eletricidade, o quanto que a minha edificação está gastando com energia elétrica. Aqui nesse HTML a gente tem alguns resultados que são resultados gerais. Por exemplo, a gente tem também, aqui é um sumário que a gente consegue ir, a gente vai lá no envelope. Então a gente consegue ver o elemento da construção, por exemplo, parede exterior. A gente consegue ver a transmitância dessa parede exterior, que é 4,71. Seria uma parede de concreto. Essa daqui ele seria um modelo de referência da edificação com uma parede de concreto. A aula da NBR 15575, que a gente tem que fazer dois modelos, um modelo de referência com características de referência, que a parede é uma parede de concreto, e também o modelo real, que tu vai fazer com as tuas características reais. Então esse aqui é um exemplo do modelo de referência com uma parede de concreto. Aqui também temos dados aqui, ó, do piso externo, com uma transmitância também alta, de 4,45. Aqui mais para baixo temos telhado, que está com uma transmitância mais baixinha, de 2,38. Então aqui a gente tem resultados mais gerais. Vamos voltar lá para os slides, que aí a gente vai ir para os resultados mais definitivos, que é um resultado que a gente vai ir para o Excel e a gente vai fazer a nossa tabela de resultados. Então isso daqui é um exemplo de uma tabela de resultados do Excel, que eu vou abrir ela para vocês. Aqui, nossa tabela do Excel. É assim que chegam os resultados para a gente no Excel. Então aqui em cima a gente tem os títulos. No programa a gente vai dizer para ele qual resultado a gente quer ver. Então eu coloquei aqui que eu quero ver a temperatura externa daquela cidade específica que eu configurei. Então aqui a gente tem toda a temperatura externa dessa cidade. Aqui a gente consegue ver que os dados, eles são horários, porque eu pedi dados horários lá nos dados de saída do programa. Então a gente tem de hora em hora, então dia 1º de janeiro a 1 hora, às 2 horas, às 3 horas, depois vai ali para o dia 2 de janeiro, a 1 da manhã, 2 da manhã, em hora esses resultados.
Então a gente tem 8.760 resultados, que são a quantidade de horas do ano. E aqui, todos esses daqui da direita, eu pedi a temperatura operativa de cada zona, também por hora. Então temos a temperatura operativa do jantar, temos a temperatura operativa da lavanderia, da garagem, da suíte, do banheiro, da sala, do lavabo, do escritório e da cozinha. E essa temperatura é de hora em hora. Então a gente tem todos os dados e aí, por aqui a gente consegue fazer um gráfico para analisar esses resultados. Então esse é o terceiro passo, é a análise dos resultados. Então essas aqui são as etapas, um resuminho. Então primeiro é a nossa modelagem, que a gente vai fazer a modelagem no SketchUp. Depois a gente vai para a configuração no IDF Editor, a gente vai configurar o nosso modelo, botar todas as características do nosso modelo. E o 3, a gente vai tirar os nossos resultados e vai fazer a análise dos nossos resultados. E aqui também a gente percebe que é um ciclo, então nossos resultados não deram bons, a gente vai analisar novamente. Então a gente vai voltar, a gente vai mudar a edificação, talvez aumentar uma janela, diminuir uma janela, vai para o Energy Plus no IDF Editor, vamos mudar alguma configuração de material, de construção e vamos analisar os resultados e assim por diante até a gente ter o desempenho que a gente deseja. Se você gostou do vídeo e se interessou pelo programa Energy Plus, te convido para saber mais sobre o curso Energy Plus para simulações de eficiência energética. Clique no link da descrição desse vídeo e saiba mais.